Olá, bom dia. Eu sou Doracino Naves. Este é o programa Raízes Jornalismo Cultural e você está na Fonte TV. O tema do programa de hoje é música. O nosso convidado, o cantor, o compositor, o poeta Diego de Moraes. E o programa Raízes Jornalismo Cultural já está no ar. O Raízes Jornalismo Cultural deste domingo recebe o cantor, o compositor, o poeta Diego de Moraes. Bom dia, Diego. Opa, bom dia, Doracino. Bom dia, Edivaldo. Bom dia, Edivaldo Lourenço. Pois é, Doracino. Bom dia para você, bom dia para o Diego. O Diego é um menino que eu admiro muito, esse menino vai ter muita história para contar ainda. E bom dia para você de casa. O Edivaldo tem razão e você se dedica muito à arte. Você mora em Senador Canedo, vem para Goiânia, vem de ônibus, volta a hora que der, mas de qualquer forma você continua aí defendendo a nossa cultura, trabalhando ininterruptamente, tem propostas de trabalho, bandas que você montou. Então a gente fica feliz de receber um jovem com essa proposta de trabalho que nós vamos falar nesse programa, tá? Muito obrigado aí pela sua presença. Diego, quando é que começou tudo isso na sua vida? Começou, quem te descobriu artista, você se descobriu, ou foi o tempo que foi revelando para você que você era capaz de fazer coisas como você tem feito? Bom, não sei, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tento inventar, né? A coisa de inventar outra realidade, tornar o meu mundo ao redor, mesmo com todas as dificuldades, tentar transformá-lo dentro das minhas opções. Então, eu me lembro quando, com 5 anos de idade já, meus pais tinham uma mercearia em Senador Canedo e eu já desenhava na época, né? Até pegava os pacotes seja de pão, de cigarro e começava a ficar rascunhando, desenhando, né? Comecei primeiro, então, com desenho. A música foi entrar na minha vida já na adolescência, né? Depois do desenho, comecei a fazer histórias em quadrinhos, depois... Na infância, ainda por volta dos 9, 10 anos, montei um grupinho de teatro na escola para encenar esses personagens dessas histórias em quadrinhos. Nessa época, em 98, até participei de um concurso da Gibiteca Jorge Braga, de histórias em quadrinhos também, fui classificado, né, nessa época. Então, comecei primeiro com os quadrinhos, fiz charge também, lá em Senador Canedo, publiquei em jornal lá charges. E na adolescência, até na igreja, inclusive, comecei a tocar bateria na igreja e enquanto tocava bateria por volta dos 15 anos de idade, já começava a rascunhar algumas coisas no violão, a escrever observações que eu via no meu cotidiano, as coisas que eu sentia, começava... Né, essas primeiras músicas, por volta dos 15 anos, elas tinham um sentido bem assim, pessoal, né, biográfico. Né? Hoje eu tento, às vezes, até superar, né, essa questão pessoal para fazer uma coisa talvez maior, mais metafórica, assim, mas, né, não tão vinculada, né, à minha... Embora as coisas elas estão ligadas, às vezes a inspiração ela pode vir, né, da biografia, da minha vida, só que eu não tento hoje ser tão, assim... Se bem que eu, de vez em quando, sou bem confessional também, assim. Às vezes a música, a letra, né, em todo momento... Tem até uma música no nosso CD, né, do Diego, o Sindicato, o CD chama Parte de Nós, que eu falo isso, sou um cara normal, aquele que vai sem saber onde vai, sou um cara normal, a cara da mãe e o jeito do pai. E tem uma parte que fala, sou daquele tipo parecido com você, sou daquele tipo que se entrega sem querer, né? Então essa coisa do confessional, ele ainda continua ainda, às vezes... Aqui, nesse momento aqui, né, eu estou me mostrando, né? Todo momento a gente está se apresentando. Eu acho que eu respondi a pergunta. Sim, respondeu sim, Diego. Bacana, né, Edivaldo? E eu acho que assim, para o telespectador conhecer melhor o trabalho do Diego de Moraes, nós vamos ver um pequeno vídeo, né, em que ele mostra todo o potencial, o trabalho que o Diego de Moraes e Sindicato faz. Vamos ver.
Amigo, amigo, você deve ser um pouco diferente, mas eu me sinto tão igual. Amigo, você deve ser um pouco diferente, só um pouquinho diferente já me é suficiente, mas eu me sinto tão igual. Um sujeito tão normal. Amigo, você deve ser um pouco diferente, só um pouquinho diferente já me é suficiente, e a minha diferença não tem que ser tão evidente, mas eu me sinto tão igual. Um sujeito tão normal, indivíduo social. Amigo, você deve ser um pouco diferente, só um pouquinho diferente de mim, suficiente, e a minha diferença não tem que ser tão evidente, e se eu fosse realmente diferente, eu seria mais contente, mas eu me sinto tão igual. Um sujeito tão normal, indivíduo social. Eu não sou nada genial. Bem, Diego, e aí, como foi realizar esse trabalho? Então, esse vídeo foi do ano passado, janeiro do ano passado, no Auditório Ibirapuera. É a gente, né, do Diego Sindicato, com a banda Gloom, que é uma banda daqui da cidade também, que toca nos festivais. E a gente está tocando a música Amigo, que é uma música que foi inclusive lançada numa coletânea na Inglaterra sobre a nova música brasileira. Então foi uma surpresa para a gente essa música ter sido lançada lá. Bom, bacana, né? E nós vamos aí para um rápido intervalo, Diego Edival, e aí o programa Raízes Jornalismo Cultural volta já já. O Raízes Jornalismo Cultural deste domingo recebe o cantor, o compositor Diego Moraes. Edival Lourenço? Pois é, Doracino, no vídeo anterior que a gente viu, o Diogo, eles cantam uma música que é do próprio Diego, Isso. Que é Amigo. O que essa música representa no contexto da sua vida? Que você está numa fase assim que tudo tem um significado, uma conotação muito grande. O que essa música representa para você? Ela representa a minha busca mesmo enquanto artista. E às vezes, porque na letra fala, amigo, eu sempre tento ser um pouco diferente, mas eu me sinto tão igual. Daí, em cada parte da música, eu vou acrescentando uma frase diferente e vou acrescentando um acorde diferente. E na gravação, no nosso CD, em cada parte vai entrando um instrumento diferente. Então, essa busca de querer ser diferente, só que muitas vezes você sente tão igual, um sujeito tão normal, indivíduo social, tem uma frase, né, no meio da música fala, eu não sou nada genial, daí ela explode a música. Né? Então, assim,
a busca talvez pela singularidade, mas sempre vendo que eu sou parte de um todo, eu sou parte de um contexto. E daí nessa música, no finalzinho da letra, eu falo, eu sou só um, eu sou parte de nós. E dessa expressão que surgiu o título do nosso CD, que chama Parte de Nós, que é a ideia de que eu sou parte de nós, né? Maravilha. Doracino, assim, o Diego está falando, já estou me ligando aqui em outras eras, né? Será que essa questão do pertencimento a uma geração ou de romper com a geração anterior é uma angústia de todas as gerações? Por exemplo, o Belchior, por exemplo, fala assim, nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam mais. É também uma sede de deixar, de fugir da geração que ele foi vinculado e criar uma nova geração. Será que toda geração tem essa ânsia de romper com a anterior e criar uma nova? Sim, eu acho que toda geração ela busca a sua individualidade, né? Só que com o passar do tempo, você vai vendo que você é fruto de um processo muito maior que você mesmo, né? Eu gosto de um verso do Paulo Leminski, que ele fala, que até o Itamar Assunção cita esse verso numa música dele, que ele fala, o novo não me choca mais, nada de novo sobre o sol, o que existe é o mesmo ovo chocando o mesmo novo, muito prazer. Então, assim, o novo não me choca mais, né? Então, então às vezes, assim, a pessoa acha que é muita novidade, mas se for analisar a história, você vê que, às vezes, o futuro está aí no passado. Você acha tantas coisas interessantíssimas no passado. Às vezes, por exemplo, aqui dos compositores, dos artistas aqui de Goiás, tem vários nomes que eu tenho uma admiração profunda, como, por exemplo, Juraildo da Cruz, que eu tive a felicidade dele participar no Projeto Mascate com a gente no ano passado, quando a gente passou por Itaberaí, ele participou, e eu o conheci no Goiânia Canto de Ouro, que é uma coisa fantástica, o Projeto Goiânia Canto de Ouro, nessa questão do encontro das gerações. E daí você percebeu um diálogo do hoje com o ontem, e quem vem de ontem continua produzindo e criando hoje, né? Então, no Goiânia Canto de Ouro, eu tive a felicidade de tocar com o Juraildo da Cruz, com o Orton Macedo, com o Pádua. Então, você vê que o diálogo ele existe entre as gerações, né? Assim, eu me interesso muito pelo diálogo com a minha geração e com as gerações anteriores. É curioso, Doracino, né, que essa frase, esses versos que o Diego citou do Paulo Leminski, né? Inclusive ele disse, não há nada de novo debaixo do sol, né? No texto. Esse não há nada de novo debaixo do sol é uma frase de um livro do Velho Testamento atribuída a Salomão. Você vê, realmente não há nada de novo debaixo do sol, nem as frases do Leminski. Nem Boa. Agora, o interessante do trabalho do Diego Moraes é porque ele tem 3 bandas. Cada uma com uma proposta de trabalho diferente, que é Diego Moraes e Sindicato, Pode Ser, e também uma dupla sertaneja. Vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, o Pode Ser. Só antes dele começar a falar, eu queria perguntar para você, esse Pode Ser é uma referência a Espós e ao pó voltarás, ou é uma referência ao pó que enlouquece a moçada aí e deixa todo mundo meio maravilhado, ao mesmo tempo aparvalhado nos dias de hoje? Não, a gente... esse pó da moçada... Não, a gente fala que o nosso pó é o pode ser, é quase que um átomo de existência, né? É o ser, é a vida. Não esse pó que é a morte, né? Seria só linkar, assim, na astrologia, né? A partícula de Deus. Olha isso. Nunca tinha pensado nisso, mas, né? Bonito isso, né? Partícula de Deus, o átomo de existência, o pode ser, né? Na realidade, esse nome Pode Ser surgiu porque essa banda surgiu para tocar as parcerias minhas com Cleuber Garcês, que é um compositor que mora na Campininha, em Campinas. Inclusive já foi gravado, ele tem parcerias com o João Caetano, já foi gravado pela Cláudia Vieira, uma música que chama Voz de Todas as Línguas, e a gente se conheceu em 2006 no Festival do SESI, quando eu estava com uma música chamada Todo Dia. E a gente era concorrente e depois a gente virou parceiro. Depois a gente se inscreveu novamente no festival e fomos classificados com uma música que surgiu na nossa parceria. Bom, eu estava dizendo que a gente começou a escrever as nossas músicas e tal, e decidimos montar uma banda para apresentar essas músicas.
E direto surgiu algum nome, a gente pensava um nome, daí um falava, que tal o nome? Eu, pode ser. Então, pode ser. Pode ser. Daí a Kasner Bax, que é uma poetisa daqui de Aparecida de Goiânia, ela falou, por que então não pode ser? Né? Engraçado, e no momento inicial eu até pensei, mas será que não pode ter essa outra conotação? Né? Mas a gente pensou exatamente o contrário, né? Que não é esse pó aí que... Bem, vamos ver Pode Ser. Vamos. Tem um vídeo que você fez, né? Sim. Depois você fala sobre esse vídeo, mas vamos ver então a banda Pode Ser. Cuidado. Eu disse cuidado, onde você vai pisar. Há pregos, poças, corações e borboletas. Vê se não se esqueça, olhe pra lá e pra cá. Não tem seguro nem conselho que garanta. Eu disse Iracema, cuidado. Ao atravessar essa rua, ouvi nego dito que não foi pro beleléu. Tá tudo torto, mas escrito em linha reta. Pra quem não tem meta, não se meta besta. Cair no vazio, nesse precipício, fácil tropeçar. Tropece nos astros, que salpicados no chão. E pela brecha veja a luz da lua cheia. O que der na telha, o que quer que seja, não fuja da raia, caia de cabeça, corpo, coração. Tanto cuidado, tanto zelo, tanto não. Tanto descaso, tanto caso, tanto tão. Tanta, quanta tentativa em vão. Tanto cuidado, tanto zelo, tanto não. Tanto descaso, tanto caso, tanto tão. Tanta, quanta tentativa em vão. Cuidado com o não. Cuidado com o não. Cuidado com o não. Cuidado. Cuidado. Bem, como Pode Ser, né, a música é interpretada pelo Diego Moraes e a sua banda, nós vamos aí para um rápido intervalo e o programa Raízes Jornalismo Cultural volta já já. O Raízes Jornalismo Cultural de hoje recebe para uma entrevista música Diego Moraes. Edivaldo Lourenço?
Pois é, Doracino, no bloco anterior o Diego mostrou assim um gosto pela poesia, principalmente essa poesia mais rebelada, e citou Paulo Leminski e tal. Aqui em Goiás, como é que está, qual a sua ligação com a poesia de Goiás? Eu gosto muito do trabalho do Pio Vargas, que inclusive era admirado pelo Paulo Leminski. Existe uma... Por um lado, os conteúdos do que ele expõe na poesia dele, existe uma ânsia, né? uma angústia até, e em termos formais existe um cuidado assim, com a palavra, um cuidado com a construção do poema que eu acho brilhante. Assim. No último livro dele, que ele lançou o último livro que ele lançou, que aliás, que eu acho que foi lançado póstumo até, né? Ele termina com um verso que eu sempre gosto desse verso, que é: deve haver uma forma de concluir sem finalizar, uma coisa assim. Então, e ele acabou não finalizando a obra dele, né? Ficou como uma promessa que acabou ficando, né, essas reticências. Faleceu muito novo, muito né? Novo. Morreu antes de completar 26 anos de idade. Né? Uma tristeza a morte dele, né? E um talento, né, que se perdeu, né? Inclusive na questão das drogas, né? Sim. Como o Doracino até lembrou aqui no intervalo, o Pio é um poeta que deve ser sempre lembrado para que a memória dele não venha a deixar de existir como um talento que passou entre nós. E falando nisso, Doracino, a UB vai lançar agora, ainda nesse primeiro semestre, o Concurso Nacional de Poesia Pio Vargas. É um trabalho que a UB realiza em prol dos escritores, em prol da literatura, e que aproveita para homenagear um goiano que precisa ser lembrado sempre, como tantos outros que precisam ser lembrados e oportunamente vão sendo lembrados à medida que os fatos vão acontecendo, para não se cair no esquecimento dessa coisa que vai rolando numa velocidade muito grande e tende a apagar o passado. Principalmente o Pio Vargas, que na força dos seus versos, ele conseguiu aí arrastar um punhado de gente com ele até hoje. O Diego é bem mais novo, né? E o Pio faleceu nos anos 80 Já tem ainda, 20 anos que ele faleceu. Isso, 91 que ele faleceu. Nos anos 90, começo dos anos 90, né? E representa assim uma força da poesia, e inspirou muita gente, né? Amigo do Edivaldo, Carlos Brandão, Ulisses A.S., Carlos William e muitos outros. O Birajara Galho também fez um trabalho importante sobre a poesia, sobre o trabalho, a obra literária de Pio Vargas, que é, né, inquestionável, uma obra muito forte, né? Um trabalho muito bom. O Brandão sempre fala da paixão que ele tinha de gastar o salário dele quase todo com livros, né? De viver a poesia, viver a literatura de uma forma muito intensa, né? E ele vivia a poesia em tempo integral, né, Edivaldo? Ele era poeta. Ele era poeta de tempo integral. Ele não tinha tempo para outras coisas que não fosse a poesia, né? Era quase que uma obsessão, uma loucura. Né? Mas voltando ao seu trabalho, Diego, como é que você hoje trabalha? Você tem um trabalho solo, você tem um trabalho com a banda Pode Ser, você tem um trabalho com a banda Diego Sindicato e ainda tem um trabalho com uma banda com... Uma dupla que faz um trabalho de resgate da música de raiz, a música sertaneja de raiz e tal. Mas quando você sossegar um pouco, o que você vai ser? Bom, eu costumo dizer que o lugar que eu mais gosto é a fronteira, sabe? É o limite, assim, eu gosto sempre de estar convivendo com esses dois polos, né? Às vezes polos, às vezes antagônicos, né? Tem até uma música do Pode Ser, que é uma parceria minha com Cleuba Garcês, que tem uma estrofe que eu acho que fala muito de mim e da gente também da banda, que fala: eu sou um bicho urbano, rural, viola no meu rock and roll, dançando entre o bem e o mal, eu vou. Então, né, essa coisa de ser um link entre o urbano e o rural, porque são duas pontes que nos constituem. Eu acho que não só a mim, mas eu acho que todos nós aqui em Goiás estamos meio assim, né, nessas contradições, nesses paradoxos, né, assim. Bom, vocês são compositores, você mesmo faz a letra, mas você também utiliza os nossos poetas, os nossos escritores também como fonte de inspiração para você compor, né? Parece que você está
musicando um poema de Edival Lourenço, é isso? Isso, exatamente. No ano, foi em 2010, na Revirada Cultural, teve eu ganhei esse livro do Edival e inclusive aqui a orelha até do Pio Vargas, o signo por desígnio, né? E teve vários momentos do livro assim que me chamou a atenção. Teve um poema que tinha muito a ver com coisas que eu estava ouvindo na época, assim, e que continuo ouvindo, como o próprio Itamar Assumpção, a Vanguarda Paulista, a Rigo Barnabé, outros, e que a cadência do poema, o ritmo dos versos, me levou a querer desenvolver alguma coisa. Daí é um poema chamado Averiguações, daí, só que eu precisaria da banda, assim, para poder fazer o que eu imaginava, mas era uma coisa, piso um passo no espaço e procuro um piso duro, onde possa, passo a passo, pisar em piso seguro. Daí ela vai desenvolvendo assim a melodia, né? Uhum. Daí depois eu quero encontrar melhor para a gente trabalhar melhor esse... Eu fico muito feliz com essa escolha. O programa Raiz Jornalismo Cultural também une né, a arte e acaba estabelecendo unindo gerações. Unindo gerações, né? Fazendo pontes, né? Ô Diego, infelizmente a gente vai chegando ao final do programa. Você vai ter que voltar aqui depois. O programa foi muito rápido. Obrigado. Para falar sobre os seus projetos, eu sei que você tem muita coisa, muita energia e também muito talento para fazer o trabalho que você faz. Mas obrigado pela presença aqui no programa Raiz e Jornalismo Cultural, Diego Moraes. Eu que agradeço, obrigado mesmo. Parabéns pelo programa, sempre acompanho, né? Já vi grandes entrevistas aqui, já conheci, já soube. Às vezes artistas que você ouve falar e tal, mas que falta às vezes um espaço para o artista mostrar um pouco da sua alma, e esse espaço, né, programa Raízes, vai às vezes na raiz do próprio artista, né? Às vezes provocam, né? Tipo, que nem teve questões que vocês me fizeram, né? Que te leva a pensar sobre você mesmo, assim. Então, parabéns pelo programa e obrigado. Uma alegria ter você aqui, Diego. Edival Lourenço. Pois é, Doracino, mais uma vez obrigado por acompanhar você aqui no programa Raiz Jornalismo Cultural. Obrigado, Diego. E obrigado a você de casa, que você tenha um bom domingo, uma ótima semana. Bom, obrigado aos nossos amigos também do Facebook, das redes sociais que acompanham o programa Raiz Jornalismo Cultural. Nosso site, raizestv.net. Voltamos no próximo domingo para falar sobre cultura. Até lá!